A gente não faz e a gente não produz entretenimento. Tinha bastante gente aqui que veio pela primeira vez. Então você que está chegando agora, que talvez não nos conheça, nesta igreja nós não entretemos jovens. Nesta igreja nós não brincamos com Cristo e nem com a fé. Esse momento ele é único e ele é por demais importante para a igreja, porque aqui neste lugar está a força da igreja. Amém? Você é a força da igreja. Já tem muita gente achando que nós não somos a força. Nós não somos tão fortes assim, ou estamos um pouco com raquitismo. Mas eu ainda acredito na juventude. E eu acredito nos jovens da igreja cristã da família como força da igreja, amém? Porque nós já vencemos o maligno e o diabo está debaixo dos nossos pés, amém? Queridos, esse é um ano importante para a igreja. Ele é importante porque, como eu disse no começo, e talvez você não saiba, mas essa igreja foi fundada em 1980 e, portanto, este ano fazemos 35 anos de igreja. Talvez tenha gente aqui que não tem metade dessa idade, mas são 35 anos marcando a cidade de São Paulo, marcando o norte e o nordeste desse país com a palavra de Deus. E esse ano foi muito importante porque eu achei a primeira ata. Sabe o que é uma ata? É uma anotação do primeiro culto da Igreja Cristã da Família, que nem se chamava Igreja Cristã da Família, chamava-se Igreja Evangélica de Vila Mariana, que começou lá. E tem lá a ata e os nomes das pessoas que foram os primeiros membros fundadores da Igreja Cristã de Vila Mariana. E tem muita gente que são seus pastores, que estavam chegando na igreja. E naquele livro eu achei a data de batismo do presidente da igreja. Mandei para ele. Falei, achei sua data de batismo, achei quem te batizou, tem a data, tem o dia. Eu achei muito legal aqui. É o início, foi um start. E a igreja esse ano, ela tem como um tema crescimento, multiplicação. Essas palavras têm conotação de ação. Esse é um ano de muito trabalho. Esse é um ano em que a igreja vai ter que trabalhar bastante. Você viu como dá trabalho fazer esse acampamento? Você viu quanto tempo leva para se fazer um acampamento? Nós levamos 1 ano para fazer o acampamento. Ele está sendo pensado, projetado desde fevereiro do ano passado. E você viu quanta gente passou aqui? E faltou gente, hein? Faltou eu dizer que o Caio e o Beck são os nossos designers. E foram eles que criaram a nossa imagem ali. Palmas para eles. Trabalham de graça. Vou melhorar, né? Trabalham voluntariamente. Muito obrigado os meninos. E muito mais gente trabalhando. O líder de jovem na localidade, motivando você a vir para cá, porque nós acreditamos que nesses dias Deus fala. Não é que Deus não fala lá fora, mas eu tenho certeza que ninguém que está nesse salão aqui separa 4 dias para ouvir Deus. Os dias de hoje não permitem. Então nesses 4 dias, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele começa dizendo agora. E ele vai dizer hoje à noite. E ele vai dizer amanhã de manhã.
Então não desperdice o seu tempo distraído com outras coisas ou com outras intenções que não sejam ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós que estamos aqui nesse salão somos parte muito importante daquilo que a igreja tem como visão, que é avançar, crescer, multiplicar, porque é trabalho e a força está aqui. Então não existe um momento melhor, ou não existe um momento maior do que começar multiplicando e crescendo nesta visão do que aqui. Por isso, start. Começa hoje o ano de 2015 para a Igreja Cristã da Família. Esse é o start. Esse start é com você e é comigo. E eu já apertei esse botão. Você já apertou? O start é agora. Os adolescentes também já startaram. Eu não sei se você ouviu dizer como foi o acampamento dos adolescentes. Estavam lá por volta de 280 adolescentes. Você pode gritar, você pode aplaudir, porque você não sabe o que foi. Eles tiveram experiências, eles tiveram visões, eles tiveram profecia, eles tiveram momentos fora do programado espiritual. Me disseram que uma tarde, no final de uma tarde, uma noite, os meninos subiram para tocar despretensiosamente, sem PowerPoint, e começaram a tocar. E, ninguém, quase nenhum deles era um músico nem nada, sem técnica. Começaram. E aí foi pegando, e aí foi pegando, e aí foi pegando, e aí de repente todo o salão entrou num momento de adoração não programado. Tamanho foi o mover de Deus lá. Qual a idade deles? De 11 a 14 a 15. O que eles queriam? Deus disse muito bem. O que é que você quer? Deus. Ufa, que bom. Eu também quero Deus. O start é agora. O start é para já. Eu continuo lendo e eu continuo falando de equipe. Eu esqueci de falar que nesses 4 dias, 2 pastores nos acompanharão full time. Um deles é o pastor André Luiz. Aclimação. E o outro é o pastor Adalberto, de Barueri. Eles estarão conosco todos os dias, os 4 dias. E nós convidamos os pastores para que estivessem conosco. Hoje a gente está recebendo o pastor Ricardo, do Anália, que está com a gente também. Tem mais algum pastor que eu não vi? Pastor Paulo Friso, respondendo. Também está aí. E eles virão, eles estarão conosco. Principalmente na segunda-feira, onde vai ter um momento dos jovens e o pastor. Amém? Queridos, os dias são difíceis, são trabalhosos, mas eu quero te convocar para esse start, porque nós viveremos coisas que você não tem ideia. Nós vamos dar um start aqui em coisas que você não imagina. A sua vida vai mudar. Por isso que o nosso slogan é: você aperte o cinto, porque nós vamos voar. Este ano é um ano diferente para a igreja. Esse ano é um ano diferente para você. E nós levamos isso muito a sério, mesmo nos dias como os dias de hoje. Eu separei um vídeo curto de 6 minutos, e eu queria que você prestasse atenção. E tem um pastor que ele vai dar uma opinião a respeito dos dias de hoje da igreja cristã no Brasil.
Procurar profissões que dão dinheiro e não que contemplam suas vocações. Nós estamos com dificuldade de sustentar um casamento difícil. Nós estamos com dificuldade de vender um produto honestamente, sem locupletar de lucro exagerado, porque o nosso conceito de riqueza é como é que nós vamos tomar a riqueza do bolso do outro e passar para o nosso bolso. E ainda estamos achando que Deus abençoa as pessoas quando elas oram, porque fica mais fácil ela tomar o dinheiro dos outros e fazer negócio vantajoso. Então não é só com política que nós estamos tendo dificuldade, não. A dificuldade que nós estamos tendo com política é que estão indo para lá nossas piores crianças. Porque nós estamos insistindo em viver um evangelho de menino. Porque o tipo de pregação que nós estamos ouvindo está nos infantilizando. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado, que tem no seu... Então não é só o Planalto Central lá, não é só a Câmara dos Deputados lá, não é só o Senado que está sofrendo. As famílias estão sofrendo, o comércio está sofrendo, as escolas estão sofrendo, os hospitais estão sofrendo. E estão sofrendo a presença de médicos crentes. Tem muito médico crente no Brasil praticando medicina ruim. Tem muito comerciante no Brasil crente praticando comércio ruim. Tem muito marido e mulher no Brasil praticando casamento ruim. E nós estamos achando que a nossa fé vai nos dar um país bom. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Nós estamos obrigando as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas prefeituras, os nossos hospitais e as nossas escolas. Nós estamos obrigando essa gente a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E nós estamos oferecendo uma igreja ruim porque a gente está insistindo em permanecer criança. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook, e doido para comprar o CD e o DVD. Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto, e a multidão que deixou o estádio depois do show, é a mesma, com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites, e tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Passa pelo seu namoro e não pelo prefeito da sua cidade. Passa pela escolha da sua profissão e não pelo vereador corrupto da sua cidade. Passa pelos seus motivos de fazer comércio e não pela presidente desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências, e as referências não estão lá, estão aqui. Nós temos que sair daqui gente adulta, que para de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Nós estamos com problema em todas as áreas desse país, todas elas. E é um engano a gente pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor. Uma igreja melhor pode fazer esse país ficar melhor.
Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós temos que deixar de ser menino. O pastor estava bravo, né? Mas ele é assim, ele é enfático. É a opinião dele. Ele está lendo os dias dessa maneira. Parte do discurso dele dá para concordar 100%. Ele tem alguma razão no que ele fala. A igreja precisa mudar. A referência para o Brasil, ele disse muito bem, não está lá fora, está aqui dentro. Como serão os nossos médicos, os nossos advogados, os nossos dentistas, os nossos professores, os nossos profissionais de TI, os nossos vendedores? Como serão? Como atuam? Somos referência? Somos igreja? Consumimos como as pessoas consomem lá fora? Isso faz parte da nossa reflexão. E aí você pode achar que o discurso dele foi muito pesado. Aí eu puxei umas estatísticas a respeito de cristãos. Vamos ver se o Paulo Júnior tem razão. Está ali, ó, a respeito de nós. Essas estatísticas foram publicadas num livro. Alguém me ajuda naquela pronúncia ali. É o que? God has a wonderful plan to your life. Tá de brinquedo to me. Em inglês é isso. Mas enfim, foi publicado naquele livro. E acompanha comigo, 49% dos evangélicos acreditam que viver a dois sem se casar não é pecado. 53% dos evangélicos são viciados em pornografia na internet. 30% dos pastores evangélicos são viciados em pornografia. 50% dos crentes não acreditam na existência do diabo. Oi? 50% dos evangélicos acreditam que Jesus, ele não era tão santo assim não, vai. Ele tinha ali uma queda com Maria Madalena, que eu sei. 46% dos evangélicos não acreditam numa verdade absoluta de Deus. Vira a página, virou? 54% dos crentes acreditam que tudo na Bíblia é relativo. 61% dos jovens evangélicos acreditam que boas obras os levarão para o céu. 74% dos jovens evangélicos trapaceiam em seus testes na escola. Colam. É verdade isso aí? Aqui não acontece. Só lá fora. Nós não. Então tá bom. 93% dos jovens crentes são desobedientes aos pais. 93%. Palavra revelada logo de cara, Júlio. Ficou vermelho. Vou te dizer uma coisa, um recado direto, papo reto aqui, ó. Não adianta chorar aqui e gritar com a tua mãe em casa. 63% dos jovens evangélicos agridem pessoas em momentos de ira. De 77% a 81% dos jovens evangélicos se envolvem em roubos pela internet ou pirateiam produtos. 88% dos filhos de casais evangélicos se desviam da igreja na adolescência e na juventude. Por que será que a gente se desencanta com a igreja? 75% das pessoas que estão em uma boa igreja evangélica não participam de estudos bíblicos ou de pequenas famílias. Vira. Em respeito aos pastores agora. Essa pesquisa foi realizada pelas organizações Focus and the Family. E o que é aquilo? Fuller Seminar. 1.500 pastores deixam o ministério a cada mês devido a uma falha moral, esgotamento espiritual ou contendas em suas igrejas. 50% dos casamentos de pastores acabarão em divórcio. 80% dos pastores se sentem incompetentes, desanimados em sua função de pastores. 50% dos pastores estão desanimados,
que afirmaram que a possibilidade de deixar o ministério se pudesse, mas não tem outra maneira de ganhar a vida. 80% dos recém-formados em seminários bíblicos que entram no ministério logo abandonarão nos primeiros 5 anos. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 40% disseram ter tido um caso extraconjugal desde o início do seu ministério. 70% disseram que só estudam a palavra quando estão preparando os sermões. A maioria das estatísticas dizem que entre 60% a 80% das pessoas que entram no ministério não permanecerão nele 10 anos depois, e apenas uma fração irá permanecer nele de forma vitalícia. Nos Estados Unidos, perde-se um pastor por dia para a imoralidade. 70% dos pastores não têm amigos pessoais e ninguém em quem confiar. 35% dos pastores lidam pessoalmente com algum vício sexual. Pastores que mais bem educados parecem ter a capacidade de embarcar em pecado no sábado e pregar a palavra no domingo sem pensar que algo está errado. Tudo isso que eu li e que eu citei, as fontes são essas: a do Francis Schaeffer Institute, do Barna Group e todos aqueles 3 sites ali. E claro que isso foi parar no púlpito cristão, que é o nosso tapa na cara. Nosso Júlio Severo gosta de bater em todo mundo. Mas estão aí as estatísticas. Você faz parte dela? Eu não quero fazer. Para isso, o start é hoje. Para isso e por isso estamos aqui, como igreja, como jovens. Paulo teve a sua vida transformada porque Jesus encontrou com ele. A vida de Paulo muda antes de Jesus e depois de Jesus. A humanidade muda antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus, ele divide a nossa existência antes e depois da sua chegada. Em João 10:9 ele diz o seguinte: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Esta pessoa entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta de entrada. Ele é o início de tudo. Ele é o fundamento. A nossa vida cristã sem Cristo, ela é uma mentira. A nossa vida cristã precisa de Cristo. Cristo é o start para a minha vida. Eu falei muito do macro, eu falei muito da igreja, e agora, para a gente terminar, eu vou falar para você, para a sua vida e para a minha vida. Em Apocalipse 1:8 diz o seguinte: ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando ele está dizendo eu sou o alfa e eu sou o ômega, essas duas palavras são as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última. Quando ele diz eu sou o alfa, ele está dizendo eu sou o início, eu sou o start, eu sou o começo. Tudo está nele. E ele diz eu sou o ômega. O fim de todas as coisas está nele. O início de todas as coisas está nele. Não há outro. Ele é a porta. Um dia eu passei pela porta, um dia você passou pela porta. Talvez você veio aqui pela primeira vez, é a sua chance de passar pela porta, é o seu início, é o seu start. O que Deus espera de mim nessa manhã é que eu confie, é que eu busque e que eu entenda que antes de todas as coisas, que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Em Isaías 44:6 diz o seguinte: assim diz o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Queridos, a mensagem da manhã é o seguinte: nós não vamos esperar nada, nós vamos startar hoje. E você pode fazer isso agora. Não vai ser depois do almoço, não vai ser à noite, vai ser agora. O start é Cristo, e Cristo está aqui. A primeira palavra da manhã é o start, é o início do que vai vir. Você vai ver que nós falaremos aqui de homens que tiveram um start de Deus e mudaram as suas vidas. Você vai perceber que no teatro de hoje à noite, os personagens, eles passam por um start. Eles vão sair de uma condição e ir para outra. Essa é a temática, e nós vamos começar isso agora. A melhor maneira de se começar uma mudança é você reconhecendo quem você é. A Renata lembrou muito bem. No pré-acampamento lá na Lália Franco, nós ouvimos uma mensagem que é para deixar as malas. O Renato falou: olha, deixa as suas bagagens. Esse é o momento de você realmente soltar aquilo que está pesando. E muitas vezes o que pesa sobre nós é culpa. Culpa que você não fez isso, culpa que você não fez aquilo, culpa que você está sozinho, culpa que você está sozinha, culpa porque você disse aquilo. Esta manhã nós vamos encerrar orando a Deus e pedindo que Ele nos perdoe, que Ele descarregue, que Ele solte as nossas bagagens, para que a gente dê um start nesses dias leves, para que nós possamos voar. Ninguém voa com peso. Passarinho voa sem nada. E nós vamos voar agora, amém? Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você fizesse uma oração. Uma oração que é pessoal, porque a bagagem é sua. Que você refletisse no que eu disse, nos dias de hoje, e como as coisas acontecem. E é um momento de você dizer: Senhor, me perdoa, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que eu tenho dificuldades, eu reconheço que o pecado bate a porta todos os dias. Senhor, eu reconheço que sou fraco, me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Essa oração ela é sua. A minha eu já estou fazendo. Qual é a sua? Deus te chamou aqui para quê? Você está aqui por quê? Quais são os seus pesos? Quais são as suas culpas? Joga esse peso fora agora, em nome de Jesus, para você voar esses 4 dias, para você ver a misericórdia de Deus, para você ver Deus agindo na sua vida, para você ver o milagre acontecer, para você ver o peso cair, para você, quando nem perceber, estar com os 2 braços para o alto, dizendo: Senhor, me toma, me usa. Eu sou livre para te adorar, eu sou livre para caminhar, eu sou filho, eu não sou estranho. E eu proclamo essa palavra aqui: não há estranhos neste lugar. Na casa do Pai só há filhos. Se você não se sente filho, é por você também que eu estou orando.
Sinta-se filho, se achegue a Cristo. Ele é o início de todas as coisas. O start é Ele. O momento é seu. A entrega é sua. Deixar a glória de Deus brilhar. Deixando a glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória se exaltar, Rei da glória. Deixa a tua glória brilhar, tua glória brilhar. Rei da glória se exaltar.
eu estava meditando, o Cid me convidou para fazer esse momento espiritual. Eu queria falar para você que há 22 anos atrás, eu estava num acampamento como esse. Eu nunca fui um cara ruim, nunca fiz nada errado, eu sempre fui cristão. Mas a minha vida, ela estava muito ruim porque eu não era nada. Nada socialmente, nada para minha família. Aí no acampamento que eu fui no meio do mato sozinho. Sozinho. E eu fiz o que a música está dizendo aqui, eu botei minha boca no chão, eu botei minha boca no mato. No mato. Eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor tem que parar tudo agora, o Senhor vai me ouvir. Porque eu não quero mais, o Senhor pode me levar embora. Porque eu não quero mais viver do jeito que eu estou. Mas hoje o Senhor vai me ouvir. Eu falei, Deus, o Senhor tem que parar tudo hoje, o Senhor vai me ouvir. Eu gritava no meio do mato, sozinho. Gritava, urrava, comia capim. Falei, mas eu quero a minha vida mudada. Eu quero ser alguém que o Senhor usa, não esse ser que eu sou hoje. Olha, irmãos, eu fui embora, não aconteceu nada naquela hora. Mas quando eu cheguei na minha casa, tinha uma pessoa que eu nunca vi, minha mãe que trouxe. Sabe aqueles da Assembleia que todo mundo acha esquisito? Esse cara, ele nem me falou boa noite. Ele falou assim, ó, antes de mais nada, você fez uma oração ontem, não foi? Ele contou a minha oração. Ele falou, Deus ouviu a tua oração. E naquela hora eu já estava tremendo. Ele falou, Deus perdoa os seus pecados. Que Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Naquela hora foi a primeira vez que eu falei em línguas. Ele falou, eu já estava falando em línguas. A minha história mudou naquele dia. Mas de uma forma tão incrível, irmãos, que depois daquele dia parecia que Deus era meu amigo imaginário, assim. A forma que eu tenho para explicar a vocês é essa. Parecia que Ele estava aqui do meu lado. Eu pensava uma coisa, acontecia. Milagres começaram a acontecer. Eu tive uma experiência com Deus no meu quarto. Chegou um parente meu na minha casa. Ele estava doente, ele foi curado dentro do meu quarto. Ele só entrou. E de um cara que era nada, se tornei um missionário. Viajei ao Brasil, gravei CD, toquei com os homens mais incríveis que tem na música. Deus me deu a oportunidade e me levantou. Só que para acontecer isso, você tem que ser louco. Porque só uma atitude como essa pode mudar. E Deus reage a você. Deus reage a você. Se você vai a Ele, Ele vai a você. Ele vai a você. Eu quero te convidar a levantar, meu irmão. Nós vamos fazer uma coisa aqui. Presta o violão para mim. Será que alcança aqui? Acho que eu tenho que ficar dali mesmo, né? Nós vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou te ensinar a adorar a Deus. Eu quero que você faça uma coisa agora. Quem aqui quer conhecer Deus de verdade? Quem quer ver Deus agir com você 24 horas no dia? Quem quer começar a ver milagre na sua vida? Então você tem que fazer uma coisa muito forte. A sua adoração tem que sair daqui, ó, mas lá de dentro, lá no fundo. Porque Deus só trabalha com quem dá 100% para Ele. Você entrega 100% e Ele te responde 100%. Deus não aceita 80, 30, 90. Deus quer 100. Se você for 100, você vai sair daqui desse acampamento com uma vida totalmente transformada, mudada.
Ó, banda, é o seguinte, vamos cantar aqui, ó. Ré, Dó sustenido, Si menor, Lá e Mi. Você vai fechar seu olho agora. Nós vamos fazer um grande coral, dizendo assim, ó: Tu és adorado nesse lugar. Vamos cantar? Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Mais uma vez. Tu és adorado nesse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pensasse só em Deus. Só em Deus. Você pode sair daqui agora com uma grande experiência com Ele. Você pode dançar. Você pode pular. Se entrega 100% agora. Não importa a sua expressão. Entrega-te 100% para Deus agora. Só você. Não abre o olho. Não pense em ninguém. Pensa nele agora. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado nesse lugar. Põe a mão no teu coração e profetiza na sua vida. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar. Comece a adorar. Contempla, Senhor, o teu povo te adorando. Oh, tu és adorado neste lugar. Cante assim, ó. Eu me rendo 100%. 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 Eu me rendo 100%.
Senhor por esse momento. Isso aqui é só o começo. Tem muito mais pela frente. Deus tem muito mais para falar com você. Deus tem coisas incríveis para te contar. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Deus está pronto para dar um start. Começa agora. Não se disperse. Tem mais à noite, tem mais amanhã. Não se preocupe se você ainda não sentir nada. Calma. Tem um momento aí. Você vai ter o seu momento, amém? Nós vamos entregar esta manhã. Nós vamos almoçar. À tarde tem as atividades. Pessoal, nós vamos precisar aqui do salão para ensaiar. E você fica à vontade. Tem piscina, tem quadra. Dá uma olhada na programação de cartaz. Mas não saia desse espírito. O start é Jesus Cristo. O lugar de adoração está dentro de você. Onde você colocou a mão aí, é nesse lugar que você precisa adorar. E passa, e começa, e se inicia por você. É assim que nós acreditamos, amém? Amém. Vamos agradecer por essa manhã. Senhor, muito obrigado, Deus. Que cada coisa seja feita no seu tempo. Que cada um seja tocado à sua maneira. Com choro, com dança, de joelhos em pé, sentado. Mas uma coisa, Senhor, eu te peço. Que ninguém saia desse lugar como entrou, mas saia daqui transformado, com a vida mudada, como nós cantamos. Nos abençoa no restante desse dia. Abençoa o nosso almoço. Põe a tua mão sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito nessa manhã. Em nome de Jesus. Carol me avisou que tem inscrição para o futebol e para o vôlei lá no QG. Tá bom? Então, se você vai participar, precisa se inscrever. Bom almoço. Nos vemos à noite.